E no episódio de hoje, Diegão, dando continuidade a essa nossa nova série sobre as vias metabólicas, falaremos hoje sobre a via anaeróbia lática, ou também conhecido como sistema glicolítico, Diegão. Sensacional, hein? Sensacional. Para que o nosso aluno não fuja daqui. Que isso, cara? Eu vou sair. O que eu tenho a ver com isso? Calma, pequeno gafanhoto, calma. A gente vai explicar tudo para você, como é que funciona, quando é que você treina essa via e etc e tal. Tentar dar vários exemplos aqui para vocês. Tá bem didático o negócio, né? Inclusive, o Bruno até fala disso no curso No meu dele. curso Então, se você quiser do mais que informações mais precisas, aí, né, com slide, com tudo, é só cair lá no curso do Brunão. e tamo junto. E tamo junto. Isso aí. Então, vamos lá, Digam só Brunão. então vou relembrar aqui as pessoas, tá? Boa. Então, existem três vias metabólicas que meio, tá aqui. Três vias metabólicas. A gente falou sobre uma, que é a via anaeróbica alática, quando não há Isso. produção de lactato ou lactato bem residual. Hoje falaremos sobre via anaeróbica lática. Existem outras diferenças, óbvio, a gente vai falar sobre mais, mas esse lático é porque já há produção de lactato. E no último episódio falaremos sobre a via aeróbia, que Aí, é a perfeito. predominância dos treinos dos nossos queridos ouvintes e alunos aqui. E essa vem polêmica na aeróbica, hein? Vocês tinham que escutar, viu? Será? Será? Isso aí. Bom, Brunão, quer? Então pode dar o parecer aí. Você fala tão bonito desse assunto, eu gosto de ouvir, cara. Pode mandar bronca, cara. Então vamos lá, continuando aqui com a nossa descrição do que é essa via anaeróbica lática. Então, é uma produção de força também rápida, com se a gente for associar a fibra como a gente fez lá, o tipo de fibra muscular, como a gente fez lá no outro episódio, ela também é estimulada pela tipo de fibra, a fibra muscular do tipo 2, tá? E ela também é uma fibra, ela também é uma via rápida. Então, 20 segundos, porque abaixo disso você ainda está no sistema alático, então acima de 20 segundos até mais ou menos 2 minutos, Diegão. E aí ela é Então separada. era só, desculpa cortar, então era até Não, imagina. essa que você ia falar. 2 minutos? Eu tinha ouvido até um pouco mais. Mas Sim, sim, é, uma, sim, é uma ideia, né? Não, perfeito, sim. perfeito. Alguns autores vão colocar aí até 3 minutos, mas não é mais que isso. Isso, É, tinha ouvido alguma coisa nesse sentido. Não, mas perfeito. sim, Pode é continuar. isso. Mas é nessa média aí. Porque a gente também tem que ver a capacidade de cada pessoa para saber se ela atingiu o sistema ou Ah, não, aqui etc e tal. é Mas o, aí então já. aí a discussão vai longe, né? Você pegar um cara E, que é sedentário, ele vai ter uma limitação. Um cara que é atleta, bem treinado, já vai ser outro, até. E aí entra fatores genéticos nesse ponto também. o Digão, na minha opinião, sim, porque os tipos de fibra musculares que nós temos, Vão contar os também. nossos lindos corpinhos, são herdados da genética. Então, é, existem fibras mutáveis, por isso que as pessoas também conseguem melhorar o seu desempenho, mas são poucas, são poucas. A gente nasce com esse, não é dom, porque nem todo mundo vai ser top level, mas a gente já nasce um pouco direcionado. Ó, você, meu amiguinho, você tá mais para endurance, você, amigão, tá mais para força, entendeu? Isso, É, é, perfeito. é mais ou menos isso. Então, a genética tem a ver? Tem, né? Como a gente sempre fala aqui, aquela porcentagem, porque o resto é treino, é dedicação, é alimentação, é resiliência, é tudo mais. E para ficar bem claro também, se a gente pegar um músculo, pessoal, não é que vai ter, naquele músculo vai ter só um tipo de fibra ali específica, elas estão todas entrelaçadas ali no meio do Isso. músculo. Pega lá, seu músculo da sua coxa, vai ter várias fibras ali entrelaçadas, mas só que
algumas pessoas, como o Bruno está falando, têm uma predominância maior de fibras do tipo 2, e outras pessoas Isso. têm uma predominância maior de fibras do tipo 1. Então, é mais ou menos nessa linha que o corpo funciona. Nunca é. O que a gente tinha falado é predominância versus. Ai, meu Deus. Predominância versus. Eu não Ah, lembro. não, não, pode dar sequência que eu vou achar aqui, eu vou achar aqui. Vai Tá lá. bom. Vai ouvindo os episódios anteriores aí. Então, Diego, como eu estava falando, né? Sim, Então, da questão do tempo, desculpa, da questão do tempo para via anaeróbia lática. Então, quando ela é mais curtinha, 20 segundos, 50, 60 segundos no máximo, a gente está falando de potência anaeróbica lática. E quando ela vai acima de 1 minuto a 2 ou até 3 minutos, ali depende dos autores, enfim. Mas vamos por aí de 1 a 3 minutos, então. Ela já é uma capacidade, que é quando você consegue permanecer não, sustentar por mais tempo aquela atividade, seja ela qual for. Então você consegue ela mais do que 1 minuto. Então ela já vira capacidade. Potência é algo mais pelo tempo. Então, bom, enfim, é uma discussão um pouco larga, mas só para as pessoas entenderem. Então a gente tem essas duas diversificações, mas para ficar mais mas. simples, 20 segundos a 2 a 3 minutos, a gente está falando de potência lática. Ah, Bruno, mas quando é que eu vou trabalhar isso? Eu corro maratona. Olha aqui nos meus olhos. Você não faz treino de tiro, não? É. Ah, Ah! faço treino de tiro. Vai intervalado? Mas exatamente. Esse é o Exato, momento que. mas aí fica uma observação importante, que eu até acho que eu falei no outro episódio também, se eu não falei, vou falar agora, que é o tempo de recuperação. Então, se a Ah, sim. pessoa está ali fazendo essa atividade, sei lá, vai dar um tiro de 2 minutos e ela tem uma recuperação incompleta, o primeiro tiro dela, ela tá trabalhando sim anaeróbico lático. O segundo, uma recuperação incompleta, provavelmente sim ainda. O terceiro já não é mais, porque você não deu tempo do seu corpo restabelecer, então ele vai obrigatoriamente ter que começar a utilizar oxigênio na produção de força, na produção de energia, de força não, de energia, e a partir do momento que ele começa a consumir oxigênio para essa É, produção de energia, a gente já está trabalhando a via sistema ROX. aeróbia. Então, É, pô, você falou perfeito, que eu ia comentar exatamente isso. Essas duas vias, as duas primeiras, é tudo sem a presença de oxigênio. Ainda não entrou dentro da célula, né? Citoplasma, antes de entrar na célula. Tem a célula e o meinho lá, aquele lance tá rolando tudo ali, ainda não entrou dentro da célula. O exercício vai ficando mais prolongado, você não consegue recuperar, aí você já começa a ter a necessidade desse sistema aeróbio e aí a mitocôndria e tal, e essas outras sim. capacidades. Muito bom. Você foi pontual nessa aí, né, cara? Como sempre. Muito É, bom. mas tudo bem, ainda assim a pessoa vai persistir na pergunta, porque qual que é a vantagem dela fazer esse tipo de trabalho se ela vai correr uma meia maratona, uma maratona, 10 quilômetros que seja, né? Qual que é a vantagem? E aí, a vantagem é que você, num treino intervalado, e aí a ciência já diz isso, não estou achando aqui, nem tá, é mais ou menos isso, não, a ciência já diz isso, você consegue melhorar o seu VO2. Se você consegue melhorar o seu VO2, você sobe o seu limiar. Se você sobe o seu limiar, você demora mais para entrar em acidose. Demora mais não, você pode correr numa velocidade um pouquinho mais alta sem entrar em acidose. Então essa também é uma das vantagens de você trabalhar os treinos intervalados. Mas, Além de trabalhar também um pouquinho de mecânica de corrida, quando a gente corre mais forte, a gente muda a mecânica. ajusta um pouquinho a mecânica E tem e outro tudo isso. ponto também, o tipo de fibra que você está trabalhando. Você acaba trabalhando outras fibras musculares. Sim, Você está fazendo mais força. Não está trabalhando só fibra do tipo 1.
É uma fibra do tipo 2 também. E não fica aquela. Eu percebo muito isso em iniciante, pessoas que às vezes não têm, fazem o trabalho por conta, né? Que correm por conta. E corre sempre 5 quilômetros em 30 minutos. Faz 5 treinos desses na semana e não consegue ver evolução, não consegue sair desses 30 minutos de jeito nenhum. Por quê? Tá trabalhando só uma via, só um tipo de fibra, então você entra num platô. É justamente também ajudar a quebrar esse platô. A gente muda os estímulos de treino. E isso que você falou da mecânica é muito importante também. Porque quando Sim, você corre muito tempo contínuo na mesma batida, na mesma velocidade, seu corpo acaba ficando meio que, né, viciado a ficar naquele movimento. Quando você muda um pouco o estímulo, você coloca uma subida num treino, quando você coloca um estímulo mais forte, você tem isso, né? esse tipo de mudança de mecânica, de pensamento, até pro. É, a variabilidade, né, também. É isso, Ah, princípio é do o volume, treinamento, o volume variabilidade. intensidade, interdependência também, volume intensidade também, é isso tudo que tá entrando aí, supercompensação, é isso. Cara, Tudo isso. Tá? não, A os gente princípios do volta treino. ali ao de sempre, né, Diego? Que a gente sempre bate na tecla aqui. São os princípios do treinamento, é fantástico. E nessa fase, o sistema glicolítico, então você falou até do lactato, que é quando começa a produção de lactato, certo? Isso. Sim. Você lembra Lactato, lá, ciclo de Krebs? nossa senhora, isso aí. Piruvato, vai criando NAD, FAD, eu nem lembro tudo, mas Ah, eu sei, não, eu sei que esse é aí mais ou menos isso. é. E então, é mais ou menos isso. Por exemplo, Diego, eu às vezes vou passar um treino para os meus alunos, tipo de corrida, por exemplo, ela vai dar um Sim. tiro de 200 metros, que depende da pessoa, vai fazer abaixo de 2 minutos, outros vão fazer 2 minutos e pouquinho, então a gente está aí dentro da margem do anaeróbico lático. Então vai fazer 200 metros, tiro, pum, vai ter uma recuperação incompleta. Depois, 200 tiros de novo, recuperação incompleta. 200 tiros de novo, aí 200 metros de tiro de novo, aí uma recuperação completa. Então, às vezes, tipo, o primeiro tiro foi certinho, anaeróbico lático, certeza, o segundo, provavelmente, o terceiro já não foi, mas tudo bem. Próximo tiro. Se eu tô falando de um cara que vai treinar na pista, um atleta, tudo, como eu trabalhei lá em Portugal, não tem problema nenhum. O cara faz um tiro de 200 metros, espera 10 minutos aí, meu, pro seu próximo. É, ele Agora, tem, pro nosso é o atleta, trabalho não, né? dele, né? É o trabalho É, dele, né? então para o nosso atleta, eu acabo fazendo um pouco isso. Ele vai sair um pouquinho da zona ali nos últimos tiros, mas. Então ele vai fazer 200, um minuto, por exemplo. 200, um minuto. 200, 6, 7 minutos. Bom, Recuperação completa. Vai de novo. 200, pá, 200, pá, 200. Recuperação completa. 3, 4 blocos disso, entendeu? Então é. eu consigo fazer com que ele trabalhe de fato nessa zona, sem ele ir pro sistema aeróbico. É uma forma bem interessante de você dar esses estímulos. Eu nunca tinha pensado em fazer. Você dá estímulo, dois, três estímulos mais curtos e um estímulo maior. Interessante. Ah, e a palavra, lembrei a palavra aqui, predominância versus exclusividade. Nunca tem nada exclusivo dentro do corpo, né? A gente nunca tem nada exclusivo Verdade. dentro do corpo. E lembrando, né, pessoal, já começou a seguir aí o podcast, né? Então, dá um pause, vai lá, se inscreve no nosso podcast. Se inscreveu? Se inscreveu? Agora pode voltar aqui para continuar esse bate-papo Boa. fantástico sobre. Bem Ô, lembrado, Guilherme. beleza, agora vamos pensar aqui no trabalho de força. Como que a gente conseguiria colocar pensar num trabalho de força na academia, trabalhando essa via? Tentando pensar aqui, tem de 30 Talvez se segundos, né? você fizer um, um treino de resistência Nossa, muscular, né, onde você vai fazer circuito? 20 repetições, não, vai fazer 20 repetições, Hum, vai dar mais de 20 segundos, com certeza absoluta. Você vai. Então, e, as eco- ali você consegue estimular também. então a gente trabalhar combinando exercício já também é uma forma, né? Fazendo uma combinação de exercício no circuito. Se você for trabalhar ali o A mesmo grupo mesa. muscular, se você mudar, talvez não. Então, agora vai vir a polêmica, hein?
Agora é mesmo. Mas não é. Então, é a mesma via. Mas beleza, eu tô fazendo aqui um desenvolvimento, aí eu já seguro o peso e agacho. Trabalhei membros superiores, membros inferiores. Estimulei fibras de membros superiores, fibras de membros inferiores. Fiquei um tempo sob tensão maior, vamos pensar que foi 30 segundos em um, 30 segundos no outro. Estimulei a via certa ou não? Então, é uma grande, é uma É, pergunta interessante, porque assim, Diegão, interessante, cara. eu consigo ver os dois lados, por exemplo. Você, no exemplo que você deu, você trabalhou ombro e perna. Isso, não, e não, Então, não pausei, eu tô aqui, fiz o ombro, já segurei o peso, beleza, achei e vou embora. beleza, vamos supor que você fez 30 segundos cada exercício, 1 minuto total. 1 minuto total, a gente está falando de anaeróbico lático. Perfeito. Mas o seu ombro trabalhou 25, 30 segundos. É, E a sua perfeito. perna trabalhou 25, 30 segundos. Então, talvez o nosso sistema geral, enfim. Mas como a gente está falando de fibra tipo 2, fibra de força, então o fato de você ter dividido, Não deu tempo. eu acho que não deu tempo. Mas, Hum. hum, detalhe, sabe? Eu não sei se dá para levar isso em consideração e tudo mais. Não, mas é Até interessante porque quando porque. você está trabalhando força lá na academia, você não está pensando, pô, o cara vai fazer um anaeróbico alático ou lático, não Ah, sei. não, não, Você quer que o cara não. ganhe potência, ganhe força, Isso, exatamente. hipertrofia. É que quando a gente vai fazer a montagem de treino, a gente não fica. É, viu, pessoal? A gente não fica aqui pensando, trabalhar o ATP-CP hoje do cara. Tipo, hoje eu vou mexer com a via oxidativa dele, tá ferrado. Não, a gente É, pensa assim, né, cara? É mais o. É que eu quis só dar uma provocada, é bom demais. Porque também tem aquela questão que a gente já falou de estar trabalhando a via, mas aí é que é um exercício aeróbico, né? Ah, puta, eu não tô conseguindo correr por N motivos, mas porque eu tô lesionado, enfim, mas eu consigo pedalar. Por mais que não seja o mesmo movimento, você está bom, trabalhando a via. excelente, excelente. É Então, isso. aí sim, aí sim a gente pode colocar que está trabalhando a via, né, aeróbia, anaeróbia, dependendo do que você está fazendo de treino na bicicleta. Mas aí pensando em exercício de força, também fica esse pensamento de, putz, eu estimulei membro superior, foi um tempo sob tensão, e membro inferior foi outro tempo, mas o total acabou sendo o que a gente buscava pela via, mas enfim. Que também isso me lembra, até num. Talvez teve uma reunião com. Acho que foi com o Ademir. Você também, acho que você estava, que ele falou do Quênia, como eles treinavam o core lá no Quênia. Você lembra Sim, sim, disso? sim. Que eles faziam Lembro. exercícios em sequência. Bom, não sei se isso realmente. Palavras do nosso palestrante do dia, mas ele falava sobre a sequência, várias sequências de exercício para o core, aí acho que faz mais sentido. O cara vai lá, faz uma prancha, já vira, faz uma prancha lateral, depois faz outra prancha lateral para o outro lado, aí faz uma prancha alta, aí faz um escalador. Tudo isso sequência sem parar, sei lá, 30 segundos em cada uma. Aí a gente já pode pensar no nesse trabalho da via anaeróbia lática, né? Acho que faria mais sentido. Sim, sim, sim. Sim. Ao meu ver, sim, faz mais sentido. Porque a gente está Sem dentro dúvida. do mesmo. É. É legal. É interessante de pensar isso aí. Amanhã eu vou montar um treino desse para algum aluno para ver como que funciona no braço. Alguém que você não gosta muito. Não, porque você pegar, ó, fazer exercício de força em sequência, assim, sem parar, por mais que você tá trabalhando membro superior, membro inferior, não é sopa não, cara. Fazer Não, imagina, nem de longe. circuito de treinos, tem umas coisas interessantes dá para fazer, cara. É, muito bom, muito bom. Acho que sobre essa É via, acho que isso tá aí, bem cara. explicado, hein, Brunão? Eu acho que sim, acho que sim. Espero que tenha valido a pena aí. Valeu, valeu. Aguardem, aguardem a via mais aguardada. Aguardem a via mais aguardada, que essa aí é do. Essa é legal, hein, meu? Que essa aí. Porque essa acaba, para quem é da corrida, acaba abrangendo muito mais, né? A gente Sim, trabalha sim, muito faz mais um ali. pouco mais de sentido. Muito mais, muito mais. É, Corrida É, consciência.
Boa. no Instagram e no YouTube. Treinador Diego Fernandes no Instagram. E você, Brunão? Diz E para nós arroba Bruno suas. Bruzin lá no Instagram também. E não esquece lá no Spotifyzinho, Corrida Consciência. Nos siga, por favor. Muito bem, pessoal. Valeu, galerinha. Valeu, Valeu, Diegão. Brunão. Até o próximo. Tchau, tchau, hein? Valeu, tchau, tchau.